Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. É motivo de muita alegria mais uma vez estarmos unidos, reunidos com a única finalidade, o único objetivo de louvarmos, exaltarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor Jesus. Pediria aos amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus que abrisse as vossas Bíblias em João, capítulo 2, versículo do 13 ao versículo 23. Leamos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azarraque de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, essa foi a primeira Páscoa ao qual Jesus participou. Jesus, ele entrou no templo, vendo que os cambiadores estavam usando o templo para fazer comércio, vendendo bois, ovelhas, pombas. Jesus ficou perplexo, injuriado, e fez um azarraque de cordéis e começou a expulsar os cambiadores, porque Jesus disse, aleluia, licitamente, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que a casa de meu pai não é casa de vendas. Em outras palavras, a casa do seu pai é casa de oração, é casa de adoração. Mas o povo, os cambiadores, vendiam ilicitamente para se enriquecerem. Queridos, o templo feito por mãos de homens, ele tem o seu valor, porque é onde o povo de Deus se reúne para adorar em espírito e em verdade. Mas quando o Senhor disse que derribai o templo e em 3 dias ele iria edificar, Jesus estava falando dele próprio, que ele, aleluia, iria ressuscitar. Em 3 dias ele se levantava do sepulcro. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nós
devemos tomar muito cuidado, porque somos templo e morada do Senhor. E muitas vezes estamos sendo influenciados e estamos nos vendendo para o mundo. Estamos fazendo muitas vezes a vontade do mundo e deixando de fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, temos que ser um templo limpo. Não podemos ter pensamento maus, pensamentos de iniquidade em nossas vidas. E sim, temos que ter pensamentos positivos, pensamentos de quem quer herdar o reino dos céus e vivermos uma vida santa, e vivermos uma vida separadamente deste mundo, como a Bíblia, ela nos ensina. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E é necessário, queridos, que possamos viver constantemente em harmonia com Deus, em harmonia com o nosso próximo, levando uma vida irrepreensível diante de todos. Porque nós somos diferentes que o mundo. Nós somos luz. E nós temos a responsabilidade de vivermos não como judeus, vendendo animais, boi, bezerro, pombas. Não, nós temos que andar proclamando a sua palavra e dizendo o que Deus fez e o que Deus faz em nossas vidas. Os milagres que Jesus executara em todo o seu ministério, que durou 3 anos e 6 meses. Mas, amados irmãos, Jesus Cristo, realmente, ele foi morto por amor do mais vil pecador, crucificado, derramando seu sangue. Mas quando ele falou, derribai o templo, aleluia, que em 3 dias eu levantarei, foi o que aconteceu. Ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia e está, aleluia, à direita de Deus Pai, onde vem julgar os vivos e os mortos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, Jesus Cristo, ele é o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Basta você ter fé. E o maior milagre é a salvação, aleluia, da nossa alma. É o maior milagre, é você saber que vai herdar as mansões celestiais. Esse tempo aqui é passageiro. Jesus está voltando. E eu não sei por que você ainda não se decidiu. Eu não sei por que você ainda está servindo ao mundo e não está servindo a Deus. Porque para servir a Deus é necessário aceitar a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em João 3,16, ele fala fortemente ao meu e ao teu coração. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para você crer, você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lembre-se, quando isso você fizer, você vai passar da morte para a vida. E você vai ser templo e morada do Espírito Santo. E você vai ter que ter zelo pela sua casa.
Aqueles judeus, eles não tinham zelo pelo templo que eles mesmos construíram. Era um templo onde o povo adorava o Senhor, mas era um templo onde ele vendia o que não deveria vender. Aleluia! Que nós possamos cuidar do nosso templo. Aleluia! Onde o Espírito Santo mora. Que nós possamos ser santo, santo e santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, Deus tem nos abençoado. Ele tem nos sustentado. Sabemos que pecamos por pensamento, palavras e obras, mas não somos escravizados pelo pecado. O que é ser escravizado pelo pecado? É ser dominado, é fazer sempre o pecado, é fazer sempre os mesmos erros. Aleluia! Nós temos que ter a convicção que o Espírito Santo vive em nós. E se ele vive em nós, ele nos ajuda a vencer qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer tentação. Amados ouvintes, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, repita comigo essas palavras. Deus abençoado e maravilhoso, nesse momento eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Me faz herdeiro e co-herdeiro do trono dos céus. Fazendo isso, querido, você já é um servo de Deus. Você já é um cristão. Você já tem o seu nome no livro da vida. Leia a palavra, medite na palavra, procure um ministério que professe a Trindade Santa e pregue a palavra quando tiver certo de que está, aleluia, preparado. Porque para se pregar a palavra, temos que ter um preparo. Para falar de Jesus, temos que entender um pouco da palavra. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém.